Glória a Deus. Pai do Senhor a todos. Ainda de pé, nós vamos ler o texto sagrado. Tenho a plena certeza que o Senhor Deus vai falar mais ao nosso coração, além do que já tem falado. Amém? Ele prometeu e Ele é fiel e justo para cumprir. Ele prometeu que aonde se reunisse 2 ou mais pessoas no nome dEle, Ele ali presente estaria. E Ele está aqui nesse lugar. Eu já sinto a presença dEle aqui neste lugar. Ele já tem sido adorado aqui neste lugar. Ele já tem sido exaltado aqui neste lugar. E Ele nessa noite, Ele vai manifestar a glória dEle com cura, com libertação. Enquanto nós estamos aqui adorando a Ele nessa noite, Ele vai visitar nossa casa, vai visitar nossa família. Enquanto você está aqui nessa noite, não sei se você precisa de um milagre na sua casa, alguém na sua casa precisa de um milagre, mas Ele é poderoso para visitar este teu familiar, esse teu ente querido com milagre nessa noite. Você crê nisso? Você crê? Levante a sua mão direita. Espírito Santo, tenha liberdade para agir. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Eu não me envergonho do Evangelho, Senhor, porque o Evangelho é o poder do Senhor. O Evangelho é o poder do Senhor para a salvação. O Evangelho é o poder do Senhor para a libertação. O Evangelho é o poder do Senhor para a transformação de vidas, lares, famílias. Senhor, que enquanto estamos aqui te adorando, manifesta a tua glória em lares, em casas. O primeiro milagre que o Senhor operou, o Espírito Santo, foi a transformação da água em vinho. E não existe coração que o Senhor não possa transformar. Não existe família que o Senhor não possa transformar. Não existe vida, não existe, Senhor, situação que o Senhor não possa transformar. Então manifesta a tua glória, Senhor. Que cada um dos teus filhos aqui presente nessa noite sejam cheios. Que aqueles que precisam de um renovo sejam renovados. Que aqueles que precisam de dons e talentos, Senhor, distribua os teus dons aqui nessa noite. Oh Espírito Santo, sabemos que nós somos a igreja dos últimos dias. Sabemos que o Senhor está voltando. Oh Espírito Santo, o Senhor prometeu que acontecerá, que nos últimos dias o Senhor derramará do teu Espírito sobre toda a carne. Oh Espírito Santo maravilhoso, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Fale conosco, Espírito Santo, para a glória e honra do teu santo nome, no nome de Jesus. Oh, aleluias. Livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Danilo Renan. Para mim é um prazer imenso estar aqui nessa noite, conhecendo vocês, conhecendo essa linda e abençoada igreja. Trouxe o nosso pastor auxiliar, Luan, levanta a mão, por favor. Trouxe também meu irmão Otávio, que está aqui, é um levita. Trouxe nossa discípula Evelyn, a nossa igreja, os obreiros têm o nome de discípulos. E trouxe também a nossa irmã Vilma, que enquanto vínhamos para cá, ela deu um testemunho lindo, que há 17 anos atrás, ela não conhecia a Cristo Jesus, e ela então, sentada, próximo aqui da igreja, via e ficava olhando, contemplando as irmãs vindo adorar aqui nesta igreja. E ela só não entrou aqui nesta igreja porque as irmãs vinham de forma tão linda, tão bela, mas na verdade a gente sabe que a beleza é o Espírito Santo. Porque o que faz essas irmãs aqui presentes, aquelas que estão em casa, é a presença do Espírito Santo. Ele nos deixa mais belos, mais lindos. Aleluias. E ela então ficava impressionada com tamanha beleza de vocês que estão aqui cultuando. Quero louvar a Deus por esse presente que Deus me deu, que foi a amizade desse homem de Deus. Ele esteve ministrando na minha igreja, na nossa igreja, né? E desde que eu o conheci, eu tenho um programa de rádio, é uma das maneiras que a gente leva o Evangelho. Desde que eu conheci, às vezes eu fico pensando, Jesus, o Senhor podia ter me dado, né, uma voz igual a dele, podia ter me dado, né, um ânimo. Eu prego desse jeito assim, tranquilo, amém?
mas o Espírito Santo opera. Ele tem sido bom, ele tem sido maravilhoso. É um prazer conhecer o pastor, os pastores, amém? E é um prazer estar aqui com vocês de fato, no nome de Jesus. Vamos lá? O versículo onde iniciaremos essa mensagem é Lucas 19:10, que diz assim. Lucas capítulo 19, versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Pode se sentar, por favor. Quando eu recebi o convite, recebi também o título dessa campanha, o nome dessa campanha. Eu então comecei a meditar um pouco. Não seja desfocado. Não estejamos desfocados. E a Bíblia Sagrada fala em 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo vai falar da Santa Ceia, ele diz: examinai, pois, o homem a si mesmo. A palavra de Deus nos manda nos examinar. Jesus repreende os homens ao dizer: quem é você que fica olhando para o cisco no olho do teu irmão e tem uma trave muito maior no seu? Então a palavra de Deus nos ensina que a gente precisa se examinar. E eu então, meditando, estava pensando: Senhor, eu estou desfocado em relação ao meu chamado, ao meu propósito. E nós vemos que Jesus não era um homem desfocado. Jesus vem do céu com uma finalidade, Jesus vem do céu com um propósito, e ele deixa bem claro qual era o seu propósito. Ele deixa bem claro qual era o seu foco nessa terra. E cada um de nós temos um propósito para estarmos aqui. Cada um de nós temos uma missão nessa terra. Eu pessoalmente fico muito triste quando eu encontro uma pessoa desfocada, quando eu encontro um cristão desfocado. Jesus, ele disse que o seu objetivo, que o seu foco principal era buscar e salvar o que se havia perdido. E ele nos buscou, ele nos salvou. Ele buscou você através de alguém. O interessante é que em 2 Coríntios capítulo 5, a Bíblia fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E depois ele nos dá o ministério da reconciliação. Hoje Deus está em nós, buscando reconciliar os perdidos com Ele. Se você ler Êxodo capítulo 3, no versículo 7, Deus vai falar que Ele ouviu o clamor do povo sofrendo lá no Egito. Ele ouviu a oração daquele povo que estava agonizando, sofrendo, oprimidos. E Deus, ele diz assim, Êxodo capítulo 3, eu desci para livrar aquele povo da mão dos seus opressores. Agora olha, Deus não desceu em uma nuvem a princípio, Deus não desceu como um ser celestial, mas ele veio através de Moisés. Deus desceu através da pessoa de Moisés. Deus vai entrar em muitos lares nesses dias através de você. Deus vai entrar em muitos hospitais esses dias através de você. Deus vai entrar em muitos lugares aonde aparentemente uma pessoa, um cristão não deveria entrar. Deus vai entrar através de você. Deus fez algo grande e lindo através de Moisés, e o nosso Deus vai fazer algo grande, algo lindo através de você. Sabe quando Deus me chamou há 18, 19 anos atrás, lá no interior de Ribeirão Preto, um jovem tímido, um jovem que nasceu em uma casa sofrida, oprimida, em uma casa completamente destruída por drogas, bebidas, uma casa, uma família que não conhecia a Cristo e sofria por isso. E Deus nos escolheu há 18 anos atrás, e para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, muitas vidas, eu não falo isso para me vangloriar, eu falo isso para glorificar o nome do Senhor. Através da minha vida, muitas vidas já foram salvas. E eu creio que mais e mais, milhares, eu tenho clamado por milhões de almas serão salvas. Porque Deus desceu nessa terra através de você. Deus, ele entrou naquela empresa onde você trabalha através de você.
Talvez o ambiente onde você trabalha é um ambiente de perseguição, um ambiente de calúnia, um ambiente de inimizade. Deus te colocou ali como luz em meio àquele povo de treva, em meio àquele povo que estão em trevas. Deus lhe colocou ali para que a glória dele se manifeste através do seu testemunho, através da sua vida. A oração transforma. A oração transforma. Eu acredito no poder da oração. Deus lhe colocou naquele lugar. Sabe, uma oração que eu quero lhe incentivar a fazer, se você trabalha para alguém, Deus, faça a bênção do Senhor transbordar sobre a vida do meu patrão, do meu chefe, para respingar em minha vida. Sabe, eu sempre fui abençoado através da vida dos meus pastores, porque eu subia no altar do Senhor e eu clamava: Deus, faça a bênção do Senhor transbordar sobre o meu pastor. Eu nunca abri a minha boca para caluniar o meu pastor, para criticar o meu pastor, mas a minha oração era: Deus, faça a bênção do Senhor transbordar, para respingar sobre a minha vida. E eu fui abençoado através de todos os meus pastores. Você que trabalha para alguém, essa é a sua oração a partir de hoje. Deus, transborda sobre ele a tua bênção, e ele vai ver que através da sua vida a empresa tem sido abençoada. Todos viram que a bênção chegou no Egito através de José. Potifar viu que a bênção chegou na casa dele através de José. O carcereiro viu que a bênção chegou na prisão através de José. Poyang Shu fala que os donos das empresas começaram a ligar no seu escritório e falar: mande mais membros da sua igreja para a nossa empresa. A gente quer contratar o máximo de pessoas possíveis, porque eles são fiéis. Depois que os membros da sua congregação vieram trabalhar em nossa empresa, Deus tem prosperado a nossa empresa. E é isso que vai fazer nesta igreja, é isso que Deus vai fazer nesta igreja, é isso que Deus vai fazer através da tua vida. Vão ligar para os pastores aqui da igreja, vão falar: mande mais irmãos, por favor, trabalhar aqui na nossa empresa, porque ela prosperou e o seu salário vai dobrar, triplicar, Deus vai lhe prosperar. E terás para dar a muita gente, não tomarás emprestado. Jesus não era desfocado. Ele veio com uma missão: buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a missão de Cristo Jesus. Aliás, Jesus tinha dois focos. O primeiro, buscar e salvar o que estava perdido. E ele me buscou lá em Ribeirão Preto, lá no bairro do Parque Ribeirão Preto. Me salvou. Depois buscou minha casa através da gente. Ele te buscou e através de você ele vai buscar muitas vidas. Através de você ele vai buscar prostitutas. Eu me lembro que eu pregava em Santa Maria na rua. Eu gosto muito de pregar na rua. E eu contratava carro de som e pregava na rua. E eu estou pregando Apocalipse capítulo 22, e ficarão de fora. E um dos requisitos ali que vai ficar de fora do reino é os que se prostituem. E uma prostituta para e fala: então você está dizendo que eu não vou para o céu porque eu sou prostituta? E eu fiquei sem reação. Ninguém espera uma atitude dessa na rua. E ela dizia: você sabe por que eu sou prostituta? E agora as pessoas começaram a parar, porque ela estava gritando, revoltada. Você sabe por quê? Porque meu pai abusava de mim. E ela então começa a chorar e a gritar, e eu não sabia o que falar. A única coisa que eu fiz com aquela senhora diante de mim, cheia de revolta, foi olhar com compaixão e amor e dar um abraço nela. E ela chora tanto aqui no meu peito, mas tanto. E Jesus salvou ela naquele dia. Porque Jesus, ele veio buscar e salvar o que está perdido. O que ele começou há 2000 anos atrás, ele está continuando através de você. Esse é o nosso foco, esse é o foco da igreja. É por isso que estamos aqui reunidos, porque ele está nos capacitando para dar continuidade à missão que ele começou. Eu quero ler alguns versículos. João capítulo 12, versículo 47. Olha o que Jesus diz: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus não veio para julgar, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Não é nossa função, igreja do Senhor, julgar, condenar. É a nossa função, é o nosso foco: amar, salvar, orar.
Esse é o nosso foco. Essa é a nossa missão. Lucas capítulo 5, versículo 32 diz assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio nessa terra e viveu uma vida desfocada. E esse é o nosso foco, essa é a nossa missão. Eu tenho a certeza que no decorrer dessa campanha, Deus tem falado tanto no teu coração, tenha certeza disso. Eu tenho a certeza que Ele tem mudado a sua vida, que Ele tem mudado a sua mente, que Ele tem mudado o teu coração. E no encerramento dessa campanha, eu tenho a certeza que Ele vai fazer algo que você nem esperava e nem imaginava. Vai adorando ao Senhor, vai abrindo o teu coração. O foco de Cristo não era buscar e salvar apenas os perdidos, não era apenas esse foco. Jesus tinha um outro foco, uma outra missão. João capítulo 6, versículo 38. Jesus diz para os seus discípulos: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O primeiro foco principal é buscar e salvar o que estava perdido. E o outro foco foram os únicos objetivos de Cristo Jesus: fazer a vontade do Pai. A nossa prosperidade está não quando nós decidimos seguir um caminho, planejamos um caminho, mas a nossa prosperidade está quando nós nos submetemos à vontade do Pai. Provérbios capítulo 3, versículo 5, a Bíblia fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A Bíblia Sagrada fala no livro de Isaías que os pensamentos de Deus são maiores. Se você tem um pensamento de ser grande nesta terra, de fazer a diferença nessa terra, o pensamento de Deus é muito maior. O que Deus tem preparado para você, a Bíblia fala que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração humano. O que Deus tem preparado para você é muito grande, porque Deus não faz nada pequeno. Deus não faz nada pequeno. Então o segredo para nós sermos prósperos, abençoados, é submeter o nosso coração a fazer completamente a vontade do Senhor. Jesus nos ensinou a orar. Na oração do Pai Nosso Ele disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nesses 18 anos como pastor, eu só passei a ser abençoado não quando eu buscava a minha vontade, mas quando eu abri completamente o meu coração e falei para Deus: seja feita a tua vontade, seja feito como tu queres e não como eu quero. E Deus tem me surpreendido. Deus tem me surpreendido. E Deus vai te surpreender. Não fique pensando como Deus vai fazer. Milagre não se explica. Ninguém pode entender os caminhos do Senhor. Ninguém pode entender da onde um vento vem, para onde um vento vai. Assim é a vontade do Senhor, os pensamentos dele são maiores. Apenas, igreja do Senhor, abra o teu coração para fazer a vontade dele. Aleluias! E a vontade de Deus para Jesus, sabe qual foi? A Bíblia Sagrada fala que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E como servo morreu na cruz. Agora olha o final: e Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome acima de todos os nomes. É isso que Deus faz na vida daquele que abre o teu coração, que abre a sua vida para fazer a vontade de Deus. Deus o exalta sobremaneira. Deus exalta o nome dele. Quando Abraão ouve o chamado de Deus: sai da tua casa, do meio da tua parentela, Deus diz: eu vou engrandecer o teu nome. Tu serás uma bênção. Deus lhe chamou não para você abençoar alguém, mas Deus te chamou para você ser um abençoador. Aleluias! Deus te chamou para você ser um abençoador, para você ser uma bênção. Glória a Deus! Aleluias! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. João capítulo 4, versículo 34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. A minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do Senhor. Esse era o foco de Cristo Jesus. Essa era a missão de Cristo Jesus nessa terra. Agora nós precisamos entender uma coisa. Nós, como igreja, em um todo, independente das placas, é a mesma missão. Igreja significa chamados para fora. Aqui nós nos reunimos, Deus nos enche de poder, Deus nos enche de unção, Deus nos renova, Deus nos capacita para a gente fazer uma obra linda lá fora. É esse o propósito da igreja. Porém, além dessa ser a missão de Deus através da igreja, Deus também tem os seus planos individuais para cada um de nós. Por exemplo, para Moisés, Deus tinha o plano de libertar o povo. Vai, Moisés, liberta o meu povo. Agora o interessante é que Moisés disse que era um homem pesado em língua. Deus nunca chama capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Deus nunca chama os capacitados, mas Ele sempre capacita. Se você diz, eu sou pequeno demais, é você mesmo que Ele chamou. Se você diz, eu tenho essa dificuldade, é você mesmo que Deus chamou. Se você diz, eu tenho essa limitação, é você mesmo que Deus chamou. Ele nunca chama capacitado, mas Ele sempre capacita aqueles que Ele chamou. Você está do lado aí de um escolhido que tem uma linda missão. A missão de Josué era levar o povo à terra prometida. Moisés liberta o povo, caminha com o povo, mostra a terra. Agora a missão de Josué era lutar na frente do povo, conquistando as terras que Deus havia prometido. A missão de Noé era construir uma arca. Deus tem uma missão individualmente para cada um de nós. E você precisa. Paulo fala no livro de... Ele fala, 2 Coríntios capítulo 7, Efésios capítulo 7. Paulo fala que é insensato, pastor, o homem que não sabe a vontade de Deus para a sua vida. É uma pessoa sem juízo. Efésios capítulo de número 7, capítulo 5, versículo 17. Paulo fala que é insensato. Efésios 5, 17. Porque não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. É sabedoria saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida. É sabedoria entender qual é o plano que Deus tem para a minha vida, a missão que Deus tem para a minha vida. E a Bíblia fala, procure saber, procure entender, procure ter clareza disso. Busque em oração entender qual é o plano de Deus para a minha vida. Aleluias! Para Neemias, Deus o chamou para reconstruir os muros da cidade, reconstruir a cidade. Deus tem uma missão num todo para a igreja, mas Ele tem missão também individualmente para cada filho seu. Ele tem uma missão individualmente para cada um de nós. E quando nós sabemos a missão que Deus tem para nós, precisamos focar nessa missão. E não perder o foco dessa missão que Ele tem individualmente para cada um de nós. O interessante é que o plano de Deus para Neemias era reconstruir os muros e reconstruir a cidade. Neemias teve lutas, Neemias teve adversidades, teve calúnia, mas ele permaneceu firme no propósito. Ele permaneceu firme naquela missão. Aleluias. Sabe, eu passei por uma grande luta na minha vida. Pelo fato de não me render à vontade do homem, mas de permanecer firme no plano e chamado que Deus tinha para a minha vida. Deus revelou a mim uma vontade, e alguém muito próximo queria me desviar dessa vontade, queria me desviar desse plano. Tem horas que a gente tem que escolher. Quando Deus me chamou para a gente iniciar esse ministério que Ele tem nos confiado,
Eu era pastor já há quase 13 anos de um outro ministério, assalariado, com tantos compromissos, e Deus falou comigo: sai. E Ele usou a palavra de Pedro saindo dos discípulos, de Pedro saindo do barco e caminhando sobre as águas. Foi isso que Deus falou comigo. Era eu orar e jejuar, e Deus falava: eu tenho um plano para você. E o plano, a princípio, sabe qual era? Pregar nas ruas, nas praças. Provavelmente você já deve ter me visto aí no centro de Ceilândia. Era quase, pelo menos 2, 3 vezes na semana, com carrinho, com teclado, com violão. E a gente rodou Brasília fazendo isso. Quando Deus me chamou, eu falei: Senhor, e o aluguel da nossa casa, e a parcela do carro, e a faculdade da minha esposa, e como nós vamos comer, beber? E Deus falou: sai. Eu sentei com o meu pastor e eu falei: pastor, Deus está me chamando para uma missão. Ele falou: é o demônio. Eu falei: é o diabo mesmo, viu? Porque eu estou tão bem aqui, tão tranquilo. E eu falei a segunda vez, ele falou: é o capeta. Eu falei: esse capeta só fala quando eu jejuo e oro. E pela terceira vez eu falei: pastor, eu acho que é Deus mesmo. Pensa no medo, minha gente. Pensa no medo de fracassar. Pensa no medo de perecer. No primeiro dia que eu saio para cumprir o chamado de Deus, saí do ministério, outros pastores receberam, quando saíam, salários durante 3, 6 meses, até 1 ano. Eu falei: eu sempre fui um bom pastor, nunca tive um mau testemunho, ninguém tem nada para falar de mim. Fiz tudo aqui, vão segurar meu salário? Não seguraram nem 1 mês. E a primeira vez que eu vou para cumprir a vontade do Senhor, a missão do Senhor para mim, Deus usou um homem ali na feira do rolo. Ele veio de bermudão, uma barreta, com aquela cara toda invocada, balançando o braço assim, não sei porquê. E ele trouxe R$1.200. Resumindo tudo, estava de joelho, às vezes na minha casa, às vezes na igreja. Deus falava: vai para Águas Lindas, vai para Santa Maria, vai para o Recanto das Emas. Deus deu tudo. E não teve um único dia que Deus deixou de dar condição financeira para a gente. Não sei se você já leu João capítulo 10, quando os discípulos saem para fazer a vontade de Cristo Jesus e vão pregar o Evangelho. Jesus falou: não leve alforje, não leve roupa, não leve sandálias. E quando eles voltam, a primeira pergunta de Jesus foi: faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Não faltou nada. E nesses anos, gente, não tem faltado nada. Deus tem uma missão para você e não vai lhe faltar nada cumprir esta missão. Não vai lhe faltar nada. Ele vai lhe prosperar de uma forma tão sobrenatural. Ele vai lhe prosperar de uma forma tão sobrenatural. Ou uma outra coisa, eu vi o meu irmão Reinaldo ali. O irmão Reinaldo é um amigo, um cabeleireiro abençoado daqui, do Setoró. E minha esposa ama o irmão Reinaldo, mas ama. Porque o irmão Reinaldo foi um presente que Deus deu para o nosso ministério, cabeleireiro. Eu só rapava a cabeça, sabe? Agora não, agora estou chique assim, graças ao irmão Reinaldo. Primeira vez que eu fui lá no salão do irmão Reinaldo, irmão, até o corte de cabelo Deus nunca mais deixou pagar. E uma outra coisa, não sei nem se eu posso falar isso, além de cortar, ainda me dá, toda vez eu fico até sem graça. E a minha esposa olha para mim, faz um carinhozinho aqui, e ela fala: amor, louvado seja o Senhor pela vida do irmão Reinaldo. Porque eu era careca, eu tenho um caroço aqui na cabeça que é horrível, feio, aqui é horrível, parece um dinossauro. E eu sentei para cortar o cabelo, o irmão Reinaldo veio e passou chapinha. E eu sentado falei: esse irmão está me estranhando, porque para mim o homem não passava chapinha. Esse irmão está me estranhando, ele está... Mas eu lá, não queria entristecer, ministério iniciando, poucos membros na igreja. Quando eu saio, entro no carro, bate o vento, meu cabelo começa a... E eu falei: rapaz, meu cabelo nunca balançou. E louvado seja o Senhor pela vida desse irmão. Até o corte de cabelo Deus cuidou.
Fiquei até mais bonito, gente. Depois vocês vão ver uma foto do antes e o agora. Deus cuida de tudo, diga glória a Deus. Deus cuida de tudo. Se submeter à vontade dEle, Ele cuida de tudo, Ele faz tudo. A vontade de Deus para Neemias era reconstruir a cidade. Deus preparou todo o material. A vontade de Deus, quando nós nos submetemos a ela e nos focamos em cumprir a vontade de Deus, Ele prepara tudo. Aleluias, Ele vai te surpreender. Não perca o foco, igreja do Senhor. Não perca o foco. Por um minuto apenas, vamos encher este lugar de glória. Oh, aleluias, por um minuto apenas, vamos encher este lugar de aleluia, por um minuto apenas. Nós te louvamos. E eu quero terminar essa mensagem falando quais devem ser nosso foco. Primeira vez que a Bíblia fala sobre fé, no livro de Abacuque. Olha que interessante. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Primeira vez que a Bíblia fala sobre fé, ela fala do posicionamento que o homem deve ter. Está de pé e atento ao que Deus fala. Esse é o nosso foco diário. Estar sempre atento ao que Deus fala. Escute isso. Deus falou com Abraão: pega o teu filho, a quem tu amas, o teu único filho, e sacrifique. E quando Deus levanta o punhal, quando Abraão levanta o punhal, Deus fala: não faça isso. Se Abraão não estivesse atento ao que Deus fala, ele teria sacrificado Isaque sem necessidade. A gente precisa estar constantemente atento ao que Deus fala, porque o mesmo Deus que diz: sacrifica o teu filho, na hora ele disse: não é preciso fazer isso. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E o interessante é que o posicionamento nosso, homens de fé caminham assim, atento ao que Deus fala. O nosso foco como igreja é o que Deus está falando. É o que Deus está falando. Precisamos estar atentos ao que o nosso Senhor está falando. E Deus falou: o que eu falo, escreve de forma bem grande, bem legível, para que até aqueles que correm possam enxergar. Ou seja, o que Deus fala no livro de Provérbios, capítulo 4, a Bíblia fala que devemos escrever na tábua do nosso coração. Escreve de uma forma bem legível, de uma forma bem firme. Esse é o foco da igreja. Sabe quando o cristão, o crente começa a perecer, a perder guerras e batalhas espirituais? Quando ele não senta atento para ouvir o que Deus está falando. Independente de quem seja, independente da idade, independente de quem seja, fique atento ao que Deus vai falar. Sabe, eu tenho tantas experiências em relação a isso, porque eu procuro sempre manter o meu coração humilde para estar atento ao que Deus vai falar, seja através de quem for. Eu sei que aqui nesse altar já subiram pregadores fantásticos, maravilhosos, mas é o Espírito de Deus falando através de cada um, de forma diferente. Assim como Deus vai falar através de você, tem lugares que o pastor desta igreja não vai entrar, mas você vai com a sua amizade, com o seu carinho, com o seu sorriso, e Deus vai falar naquele lugar através da sua vida. Então sempre fique atento ao que Deus vai falar neste lugar, independente de quem seja. Nunca perca essa humildade. Eu prefiro ouvir o pastor fulano. É desse irmão, eu não sei porquê, mas não vou com a cara. Isso não existe. Isso não existe. Se a Bíblia foi lida aqui, Deus falou nesse lugar. Segundo, nossa missão.
O nosso foco, primeiro, atento ao que Deus fala. Segundo, Atos capítulo 1, versículo 9 diz: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu. Enquanto ele subiu, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu foi visto. Os nossos olhos, o nosso foco tem que estar no céu. Depois de Jesus ter morrido, ressuscitou, passou 40 dias e 40 noites falando com os seus discípulos acerca do reino de Deus. Diante dos olhos dos seus discípulos, agora Jesus está sendo arrebatado, flutuando em direção ao céu. Os olhos dos seus discípulos, todos nós aqui somos discípulos do Senhor. Os olhos dos seus discípulos estão em Cristo Jesus. 2 anjos aparecem para eles e dizem: irmãos, esse mesmo Jesus que está indo vai voltar. Os olhos deles deveriam ser: o meu Senhor vai voltar. O meu Senhor vai voltar. É assim que tem que estar os nossos olhos: o meu Senhor vai voltar. Pode ser hoje, com essa pandemia, ele voltou para muita gente, de forma individual, mas ele voltou para muita gente. Ele voltou para minha sogra, ele voltou para um irmão que ganhamos para Jesus, que se tornou o meu amigo, meu companheiro, membro da nossa igreja. Pessoas que a gente nem imaginava, Jesus voltou individualmente para elas. Eu até falava com a minha esposa, hoje ao vir para cá: pode ser meu último momento com você, me dá um beijinho aqui, eu amo você. Porque Jesus pode voltar de forma individual para cada um de nós. É natural, ninguém pode impedir, diga glória a Deus. E os olhos da igreja têm que estar: o meu Senhor pode voltar. O meu Senhor pode voltar. Aleluias. Terceiro, no versículo 8 de Atos capítulo 1, o nosso foco está: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O nosso foco está em sermos testemunhas de Jesus. Jesus não nos chamou para a gente subir no altar e dar um testemunho. Não sou contra testemunho, mas Jesus nos chamou para a gente ser suas testemunhas. Esse é o nosso foco. Eu sou uma testemunha de Cristo Jesus. Sabe, com esse entendimento você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Porque com esse entendimento Jesus me chamou para ser. Eu era pastor de uma igreja bem pequenininha. Bem pequenininha. E eu então comecei a ministração falando que Deus era grande. E eu estou ministrando falando que Deus era grande, e de repente olhei para aquela congregação e disse: Senhor, é tão contraditório falar que o Senhor é grande e nessa situação. E eu lhe digo, em poucos dias Deus mudou completamente a situação daquela igreja. Quando você entende que Deus te chamou para você ser uma testemunha, você entende que a casa onde você mora testemunha a grandeza de Deus. A prosperidade, transformação da sua casa, da sua residência. Sabe, aonde José colocava a mão prosperava. Isso revelou a grandeza de Deus, a glória de Deus. Isso significa que quando você entende que Deus te chamou para você ser uma testemunha, o seu carro, isso é muito sério, ele testemunha a grandeza de Deus. A sua maneira de viver testemunha a grandeza de Deus. Por isso nós não somos um povo
que sai testemunhando nossas misérias, dificuldades. Gente, nós temos um Deus que é o supridor de todas as nossas necessidades. Nós temos um Deus que sustentou um povo no deserto com maná do céu, e quando eles pediram carne, Deus mandou carne. Esse é o seu Deus, o Deus que te surpreende, o Deus que não é preciso você ter um salário enorme para viver uma prosperidade. Deus faz você desfrutar de uma prosperidade sobrenatural através de um salário mínimo. Deus tem todo o poder. Me explique, por favor, como Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão de aproximadamente 14 mil pessoas. Me explique, por favor, como não acabou a farinha da botija, o azeite, como não acabou, multiplicava. Esse é o nosso Deus. Então o nosso foco é ser uma testemunha viva desse Deus grande. E eu termino essa mensagem falando que a nossa vida, olha para mim, a nossa saúde testemunha a grandeza desse Deus. A nossa prosperidade testemunha a grandeza desse Deus. Ele prometeu: e terás para dar a muita gente, não tomarás emprestado. Jesus testemunhava a grandeza de Deus quando pegava 5 pães e 2 peixinhos e aquilo multiplicava. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O pouco que Deus vai colocar na sua mão vai multiplicar. Eu creio nisso, eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso. Eu não estou pregando aqui algo que eu decorei, eu não estou pregando aqui algo que eu ouvi. A gente tem vivido isso. O que está sendo pregado aqui, nós estamos vivendo, desfrutando. E esse é o nosso foco. Atento ao que Deus fala. O nosso foco é: Ele está vindo, Ele vai voltar. E Ele nos chamou para sermos suas testemunhas nessa terra. Se coloque de pé, eu quero orar por você.